Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Wine Talk, uma iniciativa promovida pela Wine South America em parceria com o Grupo Venda Mais Vinho. Eu me chamo Jennifer, sou coordenadora de projetos do Grupo Venda Mais Vinho e farei a condução com vocês. A Wine South America é realizada pela Milanese Milanese, empresa do grupo Verona Fieri, trazendo toda a expertise da Vinitaly, a maior referência mundial do setor, e conta com o apoio e patrocínio de grandes instituições que acreditam na força deste setor. A Wine South America tem o patrocínio de Sebrae, Prefeitura de Bento Gonçalves, Sicredi, Banrisul, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, Badesul, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul e Caixa e Governo do Brasil. Tem patrocínio Caixa, tem Governo do Brasil. Apoio Concevites RS e CEAP, termo de colaboração 4837/22. Agradecimento às entidades setoriais, Concevites RS, Uvibra, Fecovinho, Comissão Interestadual da Uva e Sindivinho. E as entidades apoiadoras, Embrapa Uva e Vinho, ABS RS, Apex Brasil, Agave. Apoio AICE, Agência para a Promoção no Exterior e a Internacionalização das Empresas Italianas no Brasil. Departamento para a Promoção de Intercâmbios da Embaixada da Itália. Uma das novidades desta edição é o Cozinha Show, projeto comandado pelo premiado chefe Carlos Bertolazzi, também conhecido pela participação nos programas Cozinha Sob Pressão e Minha Mulher que Manda, do SBT. Bertolazzi apresenta aulas show com pratos harmonizados com rótulos da vinícola Salton. O Cozinha Show conta com patrocínio da Salton e apoio da Porto Brasil, com fornecimento de louças da Rumo Certo, responsável pela estrutura de cozinha. Bom, agora então vamos entrar no tema do nosso talk, de seguidores a clientes fiéis no mercado de vinhos. Então a dinâmica aqui do talk, ela funciona com perguntas que nós faremos para dois grandes convidados que nós temos aqui, especialistas do mercado. Vamos dar as boas-vindas a eles. Temos aqui conosco, à minha direita, o Rodrigo Collum, que é empresário, educador de vinhos, fundador do Tudo de Vinho, um ecossistema que combina educação, experiências, eventos e viagens enogastronômicas. A partir de sua atuação, desenvolveu um modelo que integra escola de vinhos, experiências presenciais e vendas diretas, além de presença digital e clubes de vinho. E temos também aqui conosco o Fábio Ijano, que é sócio da Vinoteu em São Caetano do Sul, onde atua na gestão e no desenvolvimento comercial do negócio, com foco em relacionamento e estratégias de venda no mercado de vinho. Sejam muito bem-vindos. Bom, durante muito tempo, a gente sabe que a maioria dos negócios enxergava as redes sociais apenas como uma vitrine, né? O importante era estar presente para ter visibilidade. Mas com o passar do tempo, a gente entendeu que o digital ele passou a ser uma parte muito estratégica dentro do negócio, porque é o canal onde a gente consegue construir um relacionamento mais próximo com o cliente. E, em consequência, a gente também percebe um movimento no perfil do consumidor, que hoje é muito mais ligado à experiência, à conexão, e ele tem esse desejo de ter proximidade com quem está por trás da marca. E é exatamente sobre isso que a gente vai debater aqui no Talk. Então, para começar, eu tenho uma pergunta para ti, Fábio. A gente sabe que tu tem um posicionamento muito forte no digital com a Vinoteu. E aí a pergunta é a seguinte: como que tu enxerga hoje o papel da comunicação pessoal dentro da construção do relacionamento com os clientes? Perfeito. Ótima pergunta, né? A gente sabe, nós como empresários, no início, a gente sugere uma armadilha de não querer aparecer achando que a loja ela vai se auto-vender ou vender sozinha, né? Então a gente tem essa expectativa quando a gente monta. Confesso que quando eu montei a Vinoteu, a minha expectativa era a mesma. Assim, os vinhos são bons, o produto é bom, ele vai se vender sozinho. E não é bem assim que funciona, né? E aí, assim, a importância de estar presente, a gente tem visto isso, por exemplo, o CEO da CIMED, grandes CEOs de grandes empresas aparecendo, dado a necessidade de conexão com o cliente. Então, o que a gente se identificou? Uma loja física hoje, a minha loja, por exemplo, hoje ela é 100% física. A nossa venda online, basicamente, é o WhatsApp. Só que o nosso cliente físico, ele vem por onde? Pelas redes sociais. E aí, aquela rede social que só coloca lá a promoção, focado só em preço, coloca a foto da garrafa de vinho, não tem mais vendido. A gente tem um baixíssimo retorno quando você não tem a humanização na comunicação. Então, o que a gente faz? A gente traz uma comunicação leve,
mas com alto índice de conexão. Então a importância é isso. Hoje eu entendo que o líder, né, de uma empresa, seja ela qual for, e principalmente no ramo de vinhos, que é vinho é o quê? Conexão, é o momento que você está ali em famílias, comemorando, celebrando, a presença ali do líder maior dentro das redes sociais, eu entendo hoje como algo prioritário e primário até, para que aquela unidade tenha sucesso. Perfeito. E isso acaba mudando também a lógica do consumidor, porque ele acaba se conectando não só com o produto em si, mas também com quem está por trás da marca. E, Rodrigo, tu construiu um ecossistema com a Tudo de Vinhos. Nesse modelo de educação do vinho, como que tu conseguiu transformar a educação em um modelo de negócio sustentável? Lá na Tudo de Vinho a gente tem diversos produtos que focam em manter o cliente, né? Em dar para o cliente diversas soluções dentro do mesmo espaço. E como a gente está falando aqui, o cliente compra de pessoas, nós compramos de pessoas, nós não compramos de máquina. Na época da pandemia a gente comprava do virtual, hoje cada vez menos. É uma vitrine, como você colocou, para a gente começar, mas não é não é o que mantém o cliente, o que fideliza o cliente. Ele te segue, dali a pouco o Instagram para de te mostrar para ele, né? Ele só vai continuar te seguindo e virar um cliente seu se você humanizar ele, se você trouxer ele para isso. E lá no Tudo Vinho, lá no espaço, a gente tem presenciais, né, cursos presenciais, a gente tem cursos online, a gente tem confrarias, 4 confrarias fixas. Isso tudo faz com que o cliente confie em você. Então, respondendo a tua pergunta, é confiança, né? Como o Fábio falou, na internet a gente tem um monte de garrafa vendendo. E o cliente ele já entra na loja, nós entramos em qualquer loja com o celular na mão, tirando fotinho no Vivino para ver se o seu preço é justo ou não. Esse cliente, ele compra de qualquer um. Agora, aquele cliente que confia em você, que confia lá em mim, no meu time, no Tudo em Vinho, ele já não entra mais com o Vivino na mão. Ele já compra porque eu indiquei, porque eu conheço o gosto dele, porque eu faço com que ele se sinta parte disso. Importante tratar pelo nome, conhecer o gosto e humanizar, ou seja, ter um propósito de tratar o cliente como um ser humano e não como uma máquina é o que nós buscamos hoje. Não só o meu cliente, é o que eu busco, né? Então eu sempre falo, como é que o cliente quer ser tratado? Não muito diferente do que eu quero ser tratado. Então a forma de manter ele lá é me colocar no lugar dele. Então hoje a gente tem um propósito bem claro que é na educação. Tudo nosso tem foco na educação. O Clube de Vinhos tem todo um projeto de educação, as confrarias, apesar de ser um momento mais fã, engraçado, tem o foco na educação. E a educação faz com que, e eu não falo para profissionais do vinho, lá no Tudo Vinho a gente não fala para profissionais, a gente fala para amantes. Então a pessoa se sente incluída. E quando ela se sente incluída, por que ela vai sair? Né? Então acho que essa é a principal ferramenta para isso. É bem interessante essa questão da conexão, porque tu acabou gerando uma comunidade, né? Tu não tem clientes, tu tem uma comunidade, né? E muitas pessoas às vezes pensam que ter sucesso no digital é ter um número grande de seguidor. Mas ter seguidor não significa ter recorrência, né? E aí, relacionado a isso, eu tenho uma pergunta para ti, Fábio. A gente sabe que tu fez toda uma reestruturação com o teu trabalho de social selling nas redes sociais. O que isso mudou na prática, na questão de vendas, fluxo, fidelização, após essa estruturação do social selling? Excelente pergunta, é meio que uma continuação, né? E a gente fala, parece que a gente ainda separa os mundos do digital do físico, né? E vocês vão percebendo que as duas coisas vão se convergindo com o tempo, né? E você vai percebendo que é o mesmo ser humano que está no digital, é o mesmo ser humano que está no físico. Um ponto importante, né, que o Colo trouxe aqui é que aquele atendimento que era só cortês, que você recebia o cliente, pois não, como posso te ajudar, aquele sorriso no rosto, ele não é o suficiente, ele quer conexão. E aí eu vou entrar no social selling aqui, que é o quê? Você cria ali um ambiente social em que ele se sente pertencente ali daquele ambiente, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. O que a gente fez de reestruturação lá na Vinotel? Todo o impulsionamento não foi em busca de quantidade de seguidores. Por exemplo, hoje nós estamos na cidade de São Caetano do Sul, em que a gente tem ali, a cidade tem aproximadamente 160 mil habitantes.
nós temos 14 mil seguidores, 13.900 e alguma coisinha. Você fala assim, nossa, Fábio, 13.900 seguidores não são tantos seguidores assim. Legal, hoje a gente deve estar batendo 11 mil seguidores só da própria cidade. Eu estou dizendo que quase 10% da população são nossos seguidores. Quando eu começo a fazer de maneira estratégica quem são esses seguidores, eu percebo que todos, quando a gente fez os impulsionamentos, a gente fez para quem? Para idade e quem é consumidor de vinho, quem em algum momento disse que gostava de vinho. Ou seja, eu arrisco dizer que hoje de 30% a 40% de consumidores de vinho da cidade de São Caetano são nossos seguidores. Isso traz o quê? Um resultado exponencial. Tudo que a gente posta lá de eventos, né? Enfim, nós temos também os nossos cursos na Vinoteu. Tudo que a gente posta, a gente ganha uma amplitude e uma velocidade de resultado que se eu fosse fazer pelo WhatsApp, seria uma eternidade. E com baixo retorno. Lá não, ele faz parte dessa comunidade dentro do nosso Instagram. Ele fica torcendo, por exemplo, minha loja está fechada até quinta-feira. E está todo mundo lá torcendo para saber quais vinhos que eu vou estar levando na quinta. Para já comprar na sexta, se já pode, as pessoas já estão perguntando. E é uma loja com faturamento relevante de mais de 1 milhão ano. Né? Então, a gente se dá o luxo, por exemplo, por causa da nossa rede social e do modelo de social selling que a gente tem, de fechar a loja até quinta-feira. Uma loja que tem um alto faturamento e que as pessoas não estão comprando vinhos em outros lugares, estão esperando a gente voltar felizes pelas novidades que a gente vai contar agora no final de semana. Então, em questão de resultado, eu diria que assim, por exemplo, quando a gente tem um evento na casa, um curso, a gente só publica quando os frequentadores não completaram a quantidade de pessoas, ou novos clientes completaram a quantidade de pessoas que a gente está fazendo evento. Porque quando a gente publica, dura poucas horas as vagas. Isso em Instagram, sem precisar impulsionar. Hoje a gente só trabalha no orgânico. Então esse é um resultado extraordinário quando você começa certo, impulsionando, delimitando a área de atuação e focando no público que realmente vai te dar resultado. Então não é quantidade, é qualidade. Perfeito. E algo que tu comentaste que é bem interessante é a respeito de tu ter feito todo esse mapeamento do teu cliente, entendido quem que é esse teu cliente para tu direcionar melhor o teu conteúdo, a tua estratégia. Né? E quando o cliente ele começa a ter esse relacionamento mais próximo com a marca, ele passa a transitar por vários canais de venda. No talk anterior, inclusive, a gente tratou a respeito da multicanalidade. E isso é real. O negócio que não atua na multicanalidade, ele não consegue ter expansão. Vocês têm o forte no digital, mas têm a presença no físico, através das experiências também. E aí, a respeito disso, Rodrigo, como que tu tem feito com que as experiências presenciais ajudassem na fidelização dos clientes? O Tudo e Vinho começou na pandemia. Então, pandemia não tinha presencial, né? Estávamos todos em casa, trancado, que não volte nunca mais. Mas ali já é o início de uma comunidade que se fortaleceu com o espaço físico. Né? A gente fica em Pinheiros, em São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. E temos quem veio da internet, quem é da época da pandemia, né? Graças a Deus a gente tem clientes muito fiéis, persistentes ali, e ficam porque veem valor. Mas a gente tem uma comunidade, eu acho que respondendo a tua pergunta, a palavra comunidade é que responde ela, né? Uma comunidade que começou a se juntar dos eventos que a gente tem ali. Então, exemplo do que o Fábio falou, os nossos cursos, nossos eventos, enólogos que a gente recebe, são primeiro comunicados para quem é do clube, para quem é das confrarias e para quem é membro da nossa lista de distribuição ali de clientes. Depois a gente abre para quem não é. Então isso faz com que as pessoas falem assim, poxa, eu preciso ficar atento no que o Rodrigo, no que o Tudo e Vinho está fazendo. Porque se eu não ficar, eu vou perder. Quando eu souber, já está lotado, já está esgotado. E eu tenho diversos casos como esse. Então assim, as pessoas passam a se sentir parte de uma comunidade. No digital existe isso? Existe. Né? Por exemplo, a gente tem um clube de vinhos hoje que está no Brasil inteiro e que a gente tem diversos encontros online. Mas nada como presencial, nada como olho no olho. Né? Nada como o calor de você ver a reação de alguém, da pessoa estar ali interagindo com você ao mesmo tempo. Né? Então, acho que isso é a chave para que o presencial fidelize as pessoas, né? A comunidade, elas se sentirem incluídas nisso.
E vocês podem até falar sobre isso também, mas eu acredito que a recorrência, a fidelização, ela não acontece só no preço. Não é o que vende mais barato, né? Tem toda essa questão que tu comentaste da comunicação também. E a gente entende hoje que o papel dos eventos está totalmente ligado a isso. E o Fábio, na Vinoteu, trabalha muito essa frente dos eventos, né? Como que a prática dos eventos influenciou no teu faturamento, na tua marca e também no relacionamento com o cliente? Perfeito. E fazendo aqui até um reconhecimento, né, para o Rodrigo. Rodrigo, o seu online é tão bom quanto o presencial, meu amigo. Você consegue fazer, você consegue criar conexão. Eu acho que assim, a expectativa de quem está online é diferente de quem está no presencial, né? E aí, para poder emendar na resposta dos eventos. Obviamente, você vai para um evento presencial, você tem uma expectativa mais alta, porque você quer a conexão. Às vezes, no online, a sua expectativa é até um pouco mais baixa. E quando você surpreende, né, que é o que acontece quando você tem uma boa confraria feita à distância, pessoas que recebem o seu vinho, que não tem como chegar até a sua unidade, a sua loja, e você consegue criar conexão online, óbvio que ela não tem nem a expectativa de ter a mesma conexão no presencial, mas você pode surpreender. E eu digo que o que mais conecta e fideliza o cliente é esse delta entre expectativa e a realidade. Se a realidade que você entrega, esse delta é muito maior do que a expectativa, às vezes você consegue, no online, trazer ainda uma fidelização melhor que o presencial, se o seu presencial não for bem azeitado, bem arrumado. Então fica tranquilo, meu amigo, você dá o show nos dois. E agora, emendando na questão dos eventos, né, que é um pouco do que o Rodrigo trouxe, mas o que a gente fez lá na casa, primeira coisa, assim, o que você quer com o evento? Esse é o primeiro ponto. Se você não tiver propósito, planejamento estratégico, vira só mais um evento. O teu evento, qual é o teu grande foco? Olha, eu quero trazer mais clientes, eu quero mais leads para que ele vire um consumidor. Então, o meu evento ele pode ter um apelo de preço um pouco mais agressivo do ponto de vista de competitivo, porque eu quero o lead quente, eu quero trazer essas pessoas para poder experimentar minha casa. Né? Então, no começo da Vinoteu, a gente teve uma estratégia de eventos um pouco mais baratos, porque era nova, ninguém conhecia, porque a gente queria trazer gente para dentro. E aí, o nosso intuito era o quê? O evento só não poderia dar prejuízo. Ele não dando prejuízo, ele é muito mais barato do que você fica pagando impulsionamento. Pense o seguinte, eventos que não dão prejuízo, que você fique no 0 a 0, é zero custo. É zero ganho, mas é zero custo. Só que você trouxe leads muito quentes, presenciais. Ou seja, é muito melhor do que você ficar gastando com impulsionamento no Google, no Instagram, na Meta, enfim. Esse é o melhor lead que tem, custo zero. Você pode ter este foco. Fábio, minha casa já está um pouco consolidada, eu quero ter lucro nos eventos. Os meus eventos, ele precisa ser uma alavanca de resultado. Aí sim, você começa a ter que ter um planejamento estratégico de alta expectativa, você quer trazer qual é o perfil de cliente, e aí você precisa ter e buscar parceiros. Então, desde o seu fornecedor de vinhos, né, o seu parceiro, até toda a cadeia, até a entrega deste evento, ela precisa dar lucro. E aí, quando eu falo de resultado, a entrega não só do lucro financeiro, mas o seu cliente precisa ter a sensação de lucro. Nossa, eu tomei vinhos excelentes, eu tive uma conexão, tive uma conversa que eu saí de lá melhor do que o que eu entrei. Este lucro, do ponto de vista do cliente, também fideliza. E é aí que a gente começou a implementar a segunda etapa nossa, que era eventos que dessem lucro. E agora a gente está na terceira etapa. O evento tem que dar lucro, mas eu preciso garantir que esse cliente seja recorrente na compra de vinho. E aí a gente está na etapa de eventos que dão lucro, só que eventos recorrentes. Todo mês tem o curso de introdução ao mundo do vinho. Todo mês tem a noite da pizza com um dos 10 melhores pizzaria do Brasil, que é a Adam Diniz. Eu preciso ter recorrência para trazer sempre leads novos. O evento dá lucro, mas leads novos, pessoas novas. Quem já veio no curso mês passado não vem nesse mês. Mas eu tenho recorrência. Todo mês eu tenho 20 novos entrantes de high ticket. E aí, em cima disso, se eu fizer um bom trabalho, eles passam a ser consumidores recorrentes da loja. Então, são 3 etapas que a gente fez. Essa foi a estratégia da Vinoteu. Primeiro,
quando a gente era jovem, depois o evento que tinha que dar resultado e lucro, ainda que o cliente voltasse no mesmo evento, e agora a gente está na terceira etapa, que é grandes eventos, mas eu quero novos clientes, porque a gente já tem um posicionamento de mercado, as pessoas já querem estar lá, e isso tem trazido um grande resultado. Eu só não pularia etapas. Aí vale a autorreflexão, aonde eu estou, aonde meu negócio está, qual é o momento que ele vive. E aí a gente entra no ponto que tu comentou, né? Eu trouxe o cliente para o meu evento, mas e agora? O que eu faço depois? Aí a gente entra na questão do pós-venda, que na minha visão o pós-venda é tão importante quanto a aquisição do cliente, né? Porque é ali que tu vai conseguir construir essa fidelização. E Rodrigo, dentro do teu ecossistema, como que vocês conseguiram trabalhar? O que vocês praticam na prática como pós-venda? Por exemplo, uma pessoa se inscreve para fazer um curso com vocês, no ensino. Como que vocês trabalham o pós-venda para que eles tenham uma compra recorrente com vocês? Eu acho que a questão toda de tirar a máquina, né? De tirar de colocar o humano. Então, só dela estar falando com alguém, só dela falando com um humano, muitas vezes ela fala assim, mas estou falando com quem? Não, com o Rodrigo. Mas é você mesmo que dá o curso? Sim, sou eu mesmo. Então isso já gera confiança, né? Isso já gera uma relação mais próxima. E o cliente ele fica quando ele vê que ele está tendo respeito, que ele está tendo uma troca. E essa troca é muito no olho, muito na humanização mesmo, né? E você trabalhar ele próximo. Então, por exemplo, eu tenho todo o meu ecossistema é em torno de quem já é meu cliente. Então, eu vou lançar um produto novo. Eu tenho uma degustação agora dia 29 de maio com um enólogo português. Ela é lançada para quem é do meu ecossistema. Quem não é, vai receber se sobrar vaga, como o Fábio falou no início. Eu tenho uma cadeia de descontos. Quanto mais relação o cara tem comigo, mais desconto ele tem. O ser humano gosta de desconto, né? Às vezes ele nem olha o desconto que ele está tendo, quanto que foi mexido ali, né? Eu sempre falo que não tem almoço grátis, né? Mas o ser humano quer um descontinho. Então, eu tenho uma cadeia e aí o meu desconto é real. Aquela história do Vivino, né? Quando ele entra na loja, ele vai ver o preço no Vivino, ele vai pesquisar no Google, ele quer saber se aquele valor que eu estou praticando é o melhor valor. Pode até ser um pouquinho acima. Se ele confiar em mim, se ele entregar, se ele confia na minha entrega, no meu relacionamento, aí ele para de olhar isso. Muito acima também não dá. Então você tem um limite. Esse limite varia muito de pessoa para pessoa, mas existe esse limite. Mas ele tem que confiar em você, confiança, uma cadeia de oportunidades, né, de relação que gere uma proximidade, que ele veja que ele está sendo valorizado, né? Repito, o que eu gostaria de estar recebendo é o que a gente procura entregar para quem está lá. Então essa cadeia essa cadeia de oportunidades que o relacionamento mais prolongado gera. É assim que a gente procura reter. Maravilha. Agora eu vou abrir um espaço para vocês que estão nos assistindo fazerem perguntas aos nossos especialistas. Quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão que eu levo o microfone. Vamos lá, eu vou escolher alguém. Muito bom. Olá, tudo bem? Para os dois, a minha pergunta. Como é que eu posso manter essa conexão, essa humanização, pensando numa loja 100% online? Da mesma forma que o presencial, né? Você vai ter que acionar seu cliente, você vai ter uma base de cliente. Se você chamar ele só numa promoção, é uma relação fria, né? Mas se você chamar ele, eu diversas vezes chamo o cliente e falo, cara, tem um vinho que é a sua cara, porque você já comprou vinhos assim, ou porque eu já conheço ele, porque eu sei seu gosto. Então, a proatividade em trazer o cliente, quando você tem uma oportunidade focada nele, isso é o presencial ou online vai te trazer, né? Eu trabalho, boa parte dos meus clientes são distantes de São Paulo, porque o meu clube de vinhos, né, eu atinjo um pessoal em São Paulo, mas a maior parte está fora. Digamos assim, fora de São Paulo é um pouco mais carente de oportunidades. Então, tenho muita gente fora de São Paulo. E você, sabe, pequenas coisas. Por exemplo, hoje eu já chamei um dos clientes do clube que faz aniversário hoje, dia 13. Então, pô, Antônio, parabéns, tal, felicidades, não sei o quê. Eu tenho quem é do clube tem um cashback no mês de aniversário.
Então, ó, tem uma vantagem para você nesse mês, especial para você, tal, que ela vai crescendo à medida que o cara está mais tempo comigo. Isso dá para fazer no presencial, isso dá para fazer no digital, né? Então, é a proatividade. E aí, muitas vezes o tamanho da sua empresa vai te possibilitar isso. Algumas vezes não, né? Você cresce demais, já não dá. Então, aí você tem que entender também o momento de negócio e até o que você quer enquanto negócio para conseguir ter essa humanização ou não. Porque, principalmente no digital, qualquer um vende vinho, né? E como você vai ser diferente do qualquer um? Né? Então, é na humanização mesmo, é no pessoal, sabe? O cara vai lá no seu site, ele comprou, ele pôs algumas informações. Se você tratar como uma informação, tá lá, no seu Excel, no seu banco de dados, qualquer. Agora, se você tiver uma ação em cima disso, é onde você vai se diferenciar, né? O dado é o dado, mas como é que você vai trabalhar ele é onde se diferencia. Muito bem. Esqueci seu nome. Otávia. Otávia, imagine o seguinte, se você pudesse ter uma loja física, ou não sei, ou tal, enfim, se a sua loja fosse física, tente mentalizar como ela seria. Sei lá, talvez ela teria um wine bar, um espaço para degustação. Pense nela. Agora, como é que eu trago isso para o virtual? Porque vai trazer a mesma conexão. Então, por exemplo, às vezes eu posso fazer, por exemplo, um jantar à distância harmonizado. Posso, todos conectados. Já participei de alguns espetaculares, gente, experiências incríveis. Como é que eu crio, né? Quando a gente falou de social selling, aqui, como é que eu crio um ambiente social de conexão? Então, todo mundo que entrar no seu circuito, no seu ecossistema, tem que fazer parte desse mundo, desse ambiente social que você vai criar. Então, o que eu traria para você, num primeiro momento, poxa, eu quero ter a minha loja virtual como se ela fosse física. Eu vou ter uma área de degustação, e aí como é que eu componho, como é que eu faço esses eventos? Eu vou ter uma área mais focada em vendas e promoção, que nem as lojas não têm aquela ilha de promoção. Como é que eu crio uma ilha de promoção no digital? Como é que eu crio uma experiência do ponto de vista remoto e da mesma maneira que o digital poderia entregar? Porque as pessoas que compram 100% no digital, não quer dizer que elas não querem um atendimento humanizado. E o Rodrigo trouxe muito bem isso, né? E aí vem um segundo ponto que eu quero trazer. Assim, em alguns momentos surgem muitas ideias. Vocês vão sair daqui com borbulhando de ideias. Vários gatilhos, eu, o Rodrigo, todo mundo trazendo um monte de gatilhos. E às vezes o que a gente mais precisa é de orientação, né? Num dado momento, logo no início, a gente teve, por exemplo, do Venda Mais Vinhos, o Diego. O Diego nos apoiou muito, porque quem faz tudo não tem nada. E aí é o seguinte, qual é o teu planejamento estratégico, qual é o teu propósito e quais são as suas prioridades? E aí você vai eliminando essas prioridades fazendo bem feito. Algumas coisas vão ficar para trás, mas ela tem que estar alinhada ao seu propósito, ao que você quer. Porque senão você sai daqui com um caderno desse cheio de anotações, com muitas coisas para fazer, só que daqui a uma semana é tanta coisa para fazer que a tua energia fala assim, eu estou muito distante, eu não vou conseguir. Então, o que você precisa, às vezes, é de um apoio externo. Às vezes a gente gasta dinheiro com impulsionamento, dinheiro com CRM, ERP, e às vezes o que a gente precisa é de uma mentoria. É de uma pessoa para andar do nosso lado e falar assim, cara, não vai por aqui, não gasta dinheiro com isso agora, não é o momento, vai por aqui. Né? Que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Isso aqui é um talk show, mas é uma micro da micro mentoria. E se eu pudesse dar uma sugestão para você volta para o teu propósito. Em cima desse propósito, se ele estiver alinhado, priorize ações. E a fidelização provavelmente vai ser uma delas. Muito bem, chegamos ao final do nosso talk. Com certeza teríamos horas para aprender com vocês dois. E acho que o que ficou muito claro para todos nós é que o digital ele é necessário hoje para qualquer negócio de vinhos, porque está totalmente ligado a esse relacionamento que a gente constrói, as vendas recorrentes. Eu quero, em nome da Wine South America, agradecer novamente os nossos convidados pela generosidade em compartilhar conosco suas experiências práticas, que isso é muito importante. E quero agradecer também a vocês que estiveram aqui nos acompanhando. Aproveitem a feira, continuem nos acompanhando aqui no Wine Talk. Ao final do dia, às 17h45, nós teremos um talk sobre figiência, que tem toda a relação com a multicanalidade, que a gente abordou aqui por cima, mas a gente vai aprofundar um pouco mais depois. Bons negócios a todos. Muito obrigada.